Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar ainda sobre a possibilidade de reforços para o Goiás. Ué, Guilherme, mas a janela de transferências não está fechada? De fato está sim, tá? Ela se encerrou ainda no último dia 19 de abril e o Goiás não pode contratar mais jogadores que estão empregados, ou seja, um empréstimo, como tentou na situação envolvendo o Rossi, o Benítez também do Atlético Paranaense, esses não. Porém, jogadores que estão livres no mercado. Na entrevista que eu fiz na coletiva de imprensa do Lucas Andrino na última terça-feira, ele me revelou que os jogadores que poderiam ser contratados agora, ainda seguindo aquele mesmo critério da CBF nas últimas 3 temporadas, onde, quando a janela de transferências fechou agora em abril, volta a ficar disponível no dia 10 de julho. Dentro desse período, os clubes podem contratar no máximo 3 jogadores que estão livres no mercado da bola. Segundo o Lucas Andrino, esse período dos jogadores livres tem que ser do dia 11 de janeiro para trás, né? O dia 11 de janeiro foi quando reabriu a janela para inscrições aqui no Brasil, ou seja, do dia 11 para trás os jogadores livres podem fechar nesse período. Foi a resposta que eu tive do Lucas Andrino. Porém, pesquisando um pouco mais, segundo informações do site Folha Press, existe a possibilidade de contratar jogadores desde que eles tenham rescindido ou encerrado seus contratos com qualquer clube enquanto a janela de transferências ainda estava aberta. Ou seja, essa segunda janela que teve agora foi para os jogadores dos estaduais, que jogaram os estaduais. Então, jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais e encerraram o vínculo até o dia 19 de abril, pelo menos segundo informações aí da Folha Press, podem fechar. Eu vou trazer jogadores das duas possibilidades, tá? O primeiro deles, né, já comentei 1 milhão de vezes aqui no canal, é do Alex Teixeira, foi procurado pelo Goiás, acabou que por detalhes não fechou com o Verdão. Acho uma posição necessária dentro desse elenco, um camisa 10 experiente e que vem em uma fase um pouco melhor do que a do Regis, né? O Regis, ele pode dar certo no Goiás, é um jogador bom de bola, assim como o Rafael Gava, chegou desconfiado, já soma 2 assistências nesse comecinho de Série B, mas o Regis não vinha uma boa fase no Guarani, tá? Então o Goiás, na minha opinião, ainda ficou faltando um camisa 10 e um ponta de velocidade. Confesso para vocês que as opções pelas beiradas não são tão legais assim. O Alex Teixeira, ele é uma alternativa um pouco mais lenta, pode jogar na meia esquerda, também na meia central. Eu buscaria sim essa contratação agora, nesse segundo semestre. Eu quero falar também sobre os gringos que estão livres no mercado. Vi alguns de vocês me perguntando. Sim, dentro desse regulamento, pelo menos da janela lá do dia 16 de janeiro, ou seja, aliás, 11 de janeiro, desse período para trás, o Goiás ainda pode contratar até 3 jogadores dentro desta característica. Livres no mercado, independente da liga que tenha jogado, nacionalidade ou algo nesse sentido. Existem sim algumas opções, principalmente argentinas, que estão livres no mercado. Quero trazer aqui para vocês. Não há grandes nomes. Os jogadores mais badalados são no perfil, por exemplo, do meio argentino Javier Pastore. Você lembra dele? Aquele mesmo. Ex-Paris Saint-Germain, ex-Roma, também no futebol argentino jogou muita bola, né? O Pastore hoje tem 34 anos de idade. O último time dele foi no ano passado ainda, pelo Qatar SC, 7 partidas e 1 gol marcado. A questão é que jogadores como o Pastore, até mesmo o Alexandre Pato, um nome também que foi especulado no Goiás, seria uma contratação, né, nesse sentido, muito mais no aspecto de mídia, de marketing mesmo, de vendas de camisa, por exemplo, chamar a atenção, do que propriamente dentro de campo. Não quer dizer que esses jogadores não são bons de bola, mas que eles não vinham jogando com grande frequência. Então atletas como o Pastore, como o Alexandre Pato, eu vejo que seria um tipo de contratação mais olhando pelo lado estratégico da coisa, aquela questão de você ter um jogador badalado no seu elenco, que não faz mal, tá? Você fazer 1 ou 2 contratações assim, olhando a temporada, mas nesse momento eu não vejo como ideal. Obviamente, o Pastore é melhor que qualquer jogador que está atuando nessa Série B, mas não vem jogando com frequência. Foram 7 jogos só no ano passado, 2022 apenas 15 jogos, 2021 5 partidas, 2019 15 e 2018 17. A última vez que ele jogou mais vezes foi na temporada 17-18, 37 jogos naquele ano pelo PSG. Então nessa média de 15 e 17 jogos é complicado, tá? Você contratar um jogador nesse perfil. Fora isso, um jogador caro pra caramba, né? Lá no Qatar ganhava mais de 1 milhão por mês. Foi até especulado no São Paulo, acabou que não evoluiu, está livre no mercado hoje. Outros 2 argentinos que quero comentar aqui no vídeo também, que são jogadores mais modestos, mas que estão ainda no sopa também no mercado da bola. O primeiro deles, o Joel Lopes, meio argentino de 27 anos de idade.
Pode fazer uma função como meia central, um meia esquerda também. Estava por último num clube peruano da primeira divisão, chamado Atlético Grau. Foram 24 jogos, 4 gols e 3 assistências. Já jogou, por exemplo, pelo Emelec, lá em 2018, 2019, 26 jogos, 1 assistência, revelado pelo Rosário Central. 13 jogos em 2018, mais 6 em 2021. Estava nesse time, né, o Atlético Grau, desde 2022. Naquela temporada, por exemplo, foram 6 gols e 10 assistências. Não é nenhum grande craque, mas é uma opção aí argentina também, que está livre no mercado da bola e pode fechar com qualquer clube aqui do Brasil também. Da mesma forma, o Brian Farioli, acho que essa a pronúncia correta, meio argentino, 26 anos de idade, 1,80 m, revelado nas categorias de base do Colón em 2020, passa também no Arsenal de Sarandi, teve até uma boa temporada em 2021, marcou 3 gols e deu 3 assistências, e o último time dele foi o Central Córdoba, né, o Central de Córdoba, na primeira divisão do Campeonato Argentino do ano passado, 42 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências. É uma outra opção razoável aí da Argentina, geralmente mais um segundo meia, tá? Parecido, por exemplo, com o Rafael Gava, né, em questão de movimentação. Tá? Então são essas as opções. Não há grandes alternativas colombiana, peruano, tá? Não existem grandes jogadores hoje livres no mercado, uruguaios também não. Então seriam essas as alternativas, né, livres hoje no mercado da bola, encaixando dentro desse período, livre antes do dia 11 de janeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, atletas livres, gringos, enfim, essa possibilidade do Goiás ainda de se reforçar. Eu não iria muito afoito agora, tá? Buscaria aí, acho que eu contrataria só o Alex Teixeira, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, eu buscaria o Alex Teixeira, talvez um outro ponta, mas tem que olhar muito bem, tá? Talvez o Alex Teixeira e o Matheus Vargas, mas para a janela do meio do ano, de julho, aí sim, o Goiás precisa ir no mercado e trazer essa opção de velocidade. Vamos ver, tem muito jogo ainda pela frente até lá. E bem mais desconhecido, né, com expectativa mais baixa, foi o atacante Wellington. Ele tem 23 anos de idade, ponta direita, pode jogar também na ponta esquerda, 1,80 m de altura, é canhoto e pertence ao Primavera. O Wellington também só está emprestado ao Goiás até o final do ano. O contrato dele no Primavera, consegui achar essa informação depois de muita pesquisa, vai até dezembro de 2026 no interior paulista. Então, assim como, olha só, né, o Paulo Baia e o Wellington, eles pertencem ao Primavera, clube do interior de São Paulo. Talvez o Goiás possa inclusive comprar os dois, colocar uma receita importante nos cofres do clube. Foram 15 jogos e 4 gols na segunda divisão paulista, até aqui pelo Goiás, 3 partidas, as 3 como titular, e deu assistência, né, de cabeça para o gol do Marcão contra o Brusque. Jogou muito contra a Ponte Preta, também foi um referencial no primeiro tempo contra o Cuiabá. Ainda precisa melhorar a parte física, ele vem jogando essa faixa de 62, 65 minutos, né, ou seja, até mais ou menos os 20, 21 do segundo tempo. E é um jogador de velocidade, o único dentro desse elenco do Goiás. A grande diferença é que o Wellington tem uma opção de compra, ou seja, o Goiás já tem um valor pré-fixado no empréstimo do jogador, assim como o Paulo Baia. Não tem um detalhe, está a respeito desses valores, mas só dele não pertencer ao Red Bull Bragantino, olhando assim por um cenário mais maquiavélico, é melhor para o Goiás, porque vamos colocar aí, o Wellington sendo um jogador importante, de drible, marcando gols nessa Série B, só 23 anos de idade, era muito difícil, né, o Goiás conseguir comprar ele do Red Bull, e com toda certeza a opção de compra não seria barata. Como ele acaba pertencendo agora, né, desde o começo desse ano, ao Primavera, que é um clube da segunda divisão paulista, enfim, um valor, por exemplo, de, hipoteticamente falando, 5 milhões é muita coisa para o Primavera. Para o Red Bull, isso basicamente não é nada. Tá? Então, acho que isso também é positivo para o Goiás. Só 3 jogos, vamos com calma, né? Tendo aí essa opção de compra, já dá uma certa garantia. Os únicos jogadores que têm contratos com o Goiás, desses que chegaram até o final do ano que vem, é o zagueiro David Braz e o meio atacante Regis. Além da cláusula do Thiago Galhardo, essa informação do Caio Munif, da Rádio Difusora. Um abraço aí para o Caio, conheci ele também lá nas entrevistas do Goiás, um cara super gente boa. Ele garantiu também que, além do Braz e do Regis, né, essa opção, se o Goiás subir para a Série A, o Galhardo tem um contrato automaticamente renovado. E o Rafael Gava, existe uma opção de renovação até o final do Goianão do ano que vem, né? Ou seja, se as duas partes concordarem em estender o contrato,
o Rafael Gava também pode ficar no Goiás até o final do Goianão do ano que vem, ou renovar o contrato, né, até o final do ano, enfim, mas nesse momento ele tem um vínculo somente até dezembro de 2024. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A importância do Goiás olhar, né, assim como o Lucas Andrino já revelou, está já buscando aí os agentes do Dieguinho, do Paulo Vaia, do Antony, jogadores que têm contratos curtos no verão, para ter uma cara. O Goiás precisa ter uma identidade de uma temporada para outra.